Olá, pessoal, espero que todos estejam bem. Diga-me lá, conte-me tudo e não me esconda nada, 21h21. Isso mesmo, olha o horário, confiram, 21h21. Sejam todos bem-vindos, vamos conversar com o André Lobato. Espero que eu não tenha errado o seu nome, André. Eu sou uma pessoa que erra o nome dos convidados. E semelhante ao Silvio Santos. O Silvio Santos é assim também, ele sempre erra o nome das pessoas que ele convida. Onde é que você está, André? Bom, eu moro em Canoas, né? Aqui é a embaixada dos desenhos astrais, aqui é a minha casa, né? Onde eu faço meu estúdio aqui. E, né, Rio Grande do Sul, né? Mais um gaúcho aí, né? Emplacando aí nas lives do Flávio aí. Para quem acompanha aí sabe que é um público cativo também. Alguém que está sempre, né? A gente está sempre nas lives, sempre atentos, né? Com esse comando aí do Flávio aí para por nossos caminhos misteriosos. Mas barbaridade, tia, que temos mais um gaúcho aqui na live. Eu vou perguntar aqui para a nossa audiência, nos ajudar, conferir, é bom no comecinho da live, se o áudio meu e do convidado está bom para vocês, se precisa de algum ajuste, a imagem, está tudo bem, pessoal? Diga agora no nosso chat aqui. Eu penso que esteja bom, razoável pelo menos. Você faz o que da vida, André? Design, eu sou desenhista, né? Já há algum tempo eu faço artes, mídia para rede, né? E, né, tenho formação de publicidade. E desde 2016, né, eu iniciei com essas atividades de pesquisa, né, pesquisa de laboratório mesmo, com eventos metafísicos, né, metapsíquicos. Né? Eu peguei ali aquela linha de Freud e comecei a trabalhar esses eventos aí que uns chamam de sobrenatural, outros chamam de eventos parafísicos, né? Eu tenho isso como eventos que são chamados assim, né, de metapsíquicos. São essas artes que a gente está vendo aqui, né, que são psicografias. Eu descobri uma técnica onde eu consigo elaborar psicografias, fazer psicografias, né, e essas psicografias eu consegui, com essa técnica, levar qualquer um. O teu telefone, André, agora sim, me perdoe, eu esqueço também de ligar o microfone, é outro defeito. Me faz uma gentileza. Além de errar o nome das pessoas, eu também esqueço de ligar o meu próprio microfone. Não, isso é um karma que eu tenho. Hein? Me faz a gentileza, chega mais próximo do computador, que aí vai captar a tua claro, voz e, quem sabe, fica um pouco mais alto para o pessoal te claro, compreender claro. Eu vou melhor. tentar falar mais alto, né, até para... Isso. Você Ok? lembra você Ok? lembra da Chapeuzinho Vermelho? Sim, Lembra? sim, sim. Por que chegar tão perto assim, tia, do computador? É para nós te ouvirmos melhor, Chapeuzinho. Ok. É, fica melhor assim, não ficou, pessoal? Então tá bom. Hoje, ô André, nós vamos falar sobre psicografia, crop circle, agroglifos. Na verdade, segundo o que você me adiantou, no teu entendimento, na tua pesquisa, o crop circle, que é conhecido também como agroglifo, na verdade é uma psicografia. É isso mesmo? Sim, sim. A gente pode dizer que o agroglifo, eles são psicografias, né? Porque a psicografia ou o desenho autônomo, a gente entende que é a mesma coisa. Quando a gente fala de psicografia, a gente coloca a psicografia como algo que é feito de forma mediúnica, que é feito de forma sobrenatural, enquanto não é. Né? Por isso eu vim aqui para esclarecer, né, o que é um desenho autônomo, né, o que é uma psicografia, até para a gente entender o que acontece naqueles crop circles, né, ou o que acontece nos agroglifos ali. E daí, então, como eu cheguei a isso, né? Vou dar agora o histórico de como isso acontece, de como isso aconteceu. Eu notei similaridades ali, algumas identidades ali nos agroglifos, e consegui entender que aqueles agroglifos eles tinham muitas propriedades iguais à psicografia.
Bem, para isso, né, a gente vai ter que entender a psicografia. A gente vai fazer, então, psicografias, né? Todos que estão aí na sala, aí, eu estou sem acesso aqui ao chat, mas todos que tiverem aí no chat, né? Estiverem assistindo essa live, vão aprender a fazer psicografias, vão aprender a fazer desenhos autônomos. Né? Então, eu já peço, né, de antemão aí, a todo mundo que tiver já o interesse nisso, e eu acredito que todos tenham, né? Caneta e papel, né, um caderno ali, uma caneta comum, normal, esferográfica normal, né? Então a gente vai mostrar o princípio, né, a iniciação de como se dá esses desenhos astrais, né, que são os desenhos autônomos. Me Bem, diga a uma gente vai de coisa. começo. Vamos de começo já, Flávio. Me diga uma coisa. Você me ouve bem? Sim, claro. Algumas pessoas disseram que o microfone do André estava mais baixo. Vejam, depois que ele se aproximou da máquina, pessoal, se agora ficou bom, por favor. André, me diga uma coisa. Essa psicografia que você se refere, tem algum relacionamento, alguma relação, correlação com as psicografias de Chico Xavier, dos espíritas, ou é outra coisa? Todas têm. Todas têm. André Todas Luiz, todo têm. aquele Tudo têm. contexto espírita, tem a ver, então. Nós somos espíritos, né, Flávio? Somos Nós somos isso, claro, espíritos. claro. Nós Mas eu somos digo espíritos. assim, eu digo na tua pesquisa tem a ver, então. Tem, uma coisa está ligada na outra. Bem, eles se utilizam, né, dessa mesma força, dessa mesma. Porque, como eu cheguei nessa questão? Porque o nome é desenhos astrais, né? O nome desses desenhos, que são desenhos. Desenhos. Sim, perfeito. Né? Esses desenhos aqui são feitos dessa maneira como eu vou, né, passar para vocês. Tá. Né? Esses Papel desenhos, e caneta está na mão. Como papel é e que é? caneta. Eu só Vamos vou lá. dar um pequeno lapso ali, né, de tempo, uma time-lapse agora, de como eu cheguei nessas conclusões, só para a Isso, gente ter um andamento e saber do que a gente está fazendo. legal. Vai lá. Em 2016, né, eu comecei a estudei, né, os eventos parafísicos, assim, comecei a estudar psicologia e os eventos que eram estudados através de Allan Kardec, né, que eram as psicografias. Bem, eu, na verdade, eu como sou desenhista, né, como tenho curiosidade, achei que a psicografia era o mais alto grau, né, que o Espiritismo poderia nos oferecer. Bem, mas eu sabia também, né, por questões óbvias, que Deus ele não participava para um e deixava outro de mão, ou fazia com que um tivesse uma capacidade e outro não. Né? Acho isso muito estranho. E então fui, né, procurar dentro do Espiritismo ver essa questão toda. Essa questão daí fala que algumas pessoas têm mediunidade e outras também terão mediunidade. Né? Então, quer dizer que todas as pessoas estão alinhadas a isso. Né? Todas as pessoas têm tendências a produzirem efeitos físicos, parafísicos, né? Em que todos estão, categoricamente, todos estão envolvidos nisso. Bem, partindo dessa premissa, todos somos iguais, todos temos a mesma capacidade. Fui eu que não tenho nenhuma mediunidade, não tenho nenhuma pretensão de ser médium, algo assim. Fui repetir os mesmos trabalhos que eram feitos por Alain Denis, né? Tem um livro que ele dá um relato sobre isso, né? Que é No Invisível, ele fala ali da toda a questão de como funciona uma psicografia, e eu fui repetir tudo isso, fui eu fazer o laboratório. Bem, caneta 90 graus, né? Papel, comecei a observar a caneta, pus a caneta né, ao papel e comecei a observar. Bom, aquela caneta, fiquei ali um tempo, essa caneta não se mexeu, ou melhor, a caneta se moveu, mas eu não vi porque o movimento era muito sutil. E a gente não está acostumado com movimentos sutis.
E daí acabei, né, tirando aquela caneta do ponto e colocando no ponto novamente, no ponto inicial. E eu vi que aquela caneta ela deu um movimento. Bem, aquilo eu vi que existia um movimento. Bem, partindo disso, repeti o comando ali de levantar a caneta e colocar no ponto inicial. Ela partiu para um novo vértice ali, partiu para um novo traço. Com esse novo traço ali, eu pude entender que ela ia fazer movimentos. Então, eu simplesmente deixei minha mão livre e ela começou a fazer os movimentos. Desses movimentos, ela começou a criar traços. Traços. Esses traços aqui, né, eles começavam pequenos, né, e depois iam formando vários traços aqui, vários vetores. Bem, com isso, eu descobri, eu como não sou médium, descobri que isso é um efeito que qualquer pessoa poderia produzir. Daí fui ao campo da experiência, né? E comecei a ver que eram formados desenhos. Com o meu traço ali eram formados desenhos. Então, o que eu pude perceber? Que essa força universal, ela fazia desenhos, elas se formavam figuras. Bem, nada mais, isso não é sobrenatural, essas figuras. Ou tem pessoas que fazem frases, fazem linhas, fazem textos, né? Eu ensino bastante as pessoas, passo essa técnica. Eu tive muito tempo reservado nisso, porque isso é muito conceitual, né? Eu demorei muito tempo para passar, hoje eu já estou distribuindo. O Flávio aqui é a segunda live que eu faço, assim, para conseguir passar para as pessoas de forma pulverizada, né? Que eu não sei para quem eu vou passar, mas eu acredito que a pessoa que vá, né, ter essa disposição vai usar isso, né, de uma forma positiva, de uma forma que ela vai construir alguma coisa como eu construí. São objetos de arte, objetos de contemplação, ali, de objetos que nos trazem ali uma benfeitoria para o lado intelectual, cognitivo, né? Porque tu acaba aprendendo uma técnica de desenho e tu acaba também desenvolvendo o teu lado sensitivo, né? O teu lado sensorial também, né? Então tu acaba desenvolvendo esses campos aí, tu aprende a desenhar, tu aprende a ter uma comunicação de uma forma sobre física, né? Porque tu lida muito com o metapsíquico, que é tu dominar algo, né, sem que aquilo aliás, com aquilo te favorecendo, sem que aquilo te traga prejuízo, né? Quer dizer, ele só traz o desenho, ele só traz algo produtivo, que é a produção de uma arte, a produção de arte, como eu disse, ou em frases, que é a psicografia, ou em desenhos, que é a psicogravura, né? Ou o psicogravurismo, né? Que seria ali um estudo também que a gente faz a respeito desses desenhos. Bem, por que desenhos astrais? Desenhos astrais era a maneira como eu via, né, como eu entendia que os desenhos eles se comportavam. Bem, eu pensava, bom, traço, assim, parece uma rotação, né, a rotação da Terra ali, porque ele fazia uns círculos, eles davam, às vezes, um movimento como se fosse uma translação, que o movimento era oblíquo, assim, era um movimento estendido. Outra vez, achava, né, que o desenho ele se dava em forma de rasgo, assim, como um cometa. Bem, na verdade, o que eu observava? O que eu estava observando era um macrocosmos, assim, era o grande, né? Mas não, isso é um movimento atômico, isso é um movimento que a gente percebe, um movimento natural das coisas, né? Da matéria. A matéria, ela vibra, e essa vibração a gente consegue perceber e dominar ela. Dominar de que maneira? Bem, daí entra os desenhos. Né? Antes eu vou explicar aqui como funciona, né, os desenhos, depois a gente vai para o passo a passo. Caderno, Flávio. Aqui. Caderno,
né, bem simples, para depois a gente entrar no campo ali dos desenhos astrais. Caderno. Bem, vou te pedir que vocês coloquem numa posição o caderno. Eu não vou conseguir aqui, né? Mas eu já domino isso, então para mim é mais fácil. Numa base que seja firme, na tua bancada ali, numa mesa ali, né, é o suficiente, né, que coloque na mesa. Bem, duas coisas que a gente consegue observar, que a gente tem que observar. A caneta, ela tem que ficar solta na mão, como se tu pudesse retirar ela com a outra mão. Ela tem que ficar solta. Essa pressão que a gente faz para a escrita, a posição é de escrita ou desenho. A posição que a gente faz aqui, né, ela tem que ficar na mesma posição do desenho. Chegando nesse ponto, tu libera a caneta aqui, deixa a caneta livre e observa a ponta da caneta. A caneta ela vai dar um giro rotacional no eixo dela. Parece um pouco técnico, mas não se preocupe. O objetivo, né, é fazer com que a caneta fique livre, porque ela vai rodar e a partir desse movimento de rotação ela vai estender um traço. Observe, primeira coisa a fazer é testar a caneta, saber se a caneta está escrevendo. A caneta tem que estar escrevendo. Tá escrevendo. Ok? Vamos para o segundo passo. O segundo passo é colocar em posição de desenho. Testado. Ok. Colocou em posição de desenho. Observa a ponta da caneta. Observa a ponta da caneta. Ela vai dar um pequeno traço. Ela vai dar uma pequena rotação e vai dar um traço. Com a caneta livre. Ela já deu um traço. Flávio, ok? Olhando a ponta da caneta, tirou a força, tirou a pressão, ela vai dar um traço. Correto? Retira da caneta e bota no teu ponto inicial novamente. Aqui, ó, deu um pequeno traço, ó, é um pequeno traço mesmo. Retira, ok. Retira e coloca no ponto inicial novamente. Foi bem pequenininho o meu aqui, ó. Ok, retira e coloca no ponto inicial novamente, Flávio. Ali, ó. Ponto, da onde saiu? Da onde saiu agora? Ok? Agora tu coloca de novo no ponto inicial. Vou fazer isso. Só agradecer aqui a Fabiana Munhoz. Valeu, Fabiana, por nos ajudar. Ok. Colocando no ponto inicial, novamente, ela vai dar um outro traço de uma forma maior. Ele vai aumentar o traço. Calma, né? Todo mundo... Às vezes a pessoa fica com medo de o traço, né? Ela não tem movimento, mas a gente não sabe para que lado vai o traço. Eu que tenho 5 anos de desenhos, o movimento é sempre esse. É sempre um pequeno traço, né? E depois ele vai se expandindo. Seguindo, então, a gente coloca no ponto inicial novamente e libera a força da caneta. Ela vai dar um outro traço, né? Liberei, coloquei no ponto inicial novamente, liberei. Só uma pergunta, tem que colocar força na caneta ou não? Não. Nem na força. Livre, a caneta fica livre. E se ela não sair do lugar? Vai para o final do ponto. Ah, tá. Tem isso ainda. Na verdade, a gente está metrando ali pontos energéticos ali. Agora, ok. Na verdade, sim, Flávio, tu tem que olhar para a ponta da caneta, olhando, observando ali, e olhar que essa força vai se mover. Ok? Tu tem que deixar a caneta livre, porque esse traço, né, ele vai se estender ali de uma forma né, simples e, na verdade, sem pressão, né? Tu não vai precisar ter uma pressão na tua força. Ele deu um pequeno traço, tu retira do papel a caneta e coloca no teu ponto inicial novamente. Assim ele vai estendendo os traços, né? Se alguém tiver já conseguido isso, né, coloca aí no chat que deu positivo, porque, na verdade, o começo dele é esse. Bem, então, na verdade, assim, essa forma, esse movimento,
né, que ele vai dar. Esse traço é o começo, é o início dos desenhos astrais, né? É o Tá. começo de todo esse campo, esse trabalho é feito dessa forma, dessa minúscula forma, desse movimento. E depois esses desenhos vão ficar sendo trabalhados conforme, né, a aptidão da pessoa ali, e daí eles vão criar formas, e essas formas ali a gente vai entender como é que elas funcionam nos agroglifos ali, esses desenhos gigantes, né, enormes, são feitos, acredito, da mesma maneira. O que eu queria mostrar para vocês, né, porque a gente acha que, né, que nem o Flávio falou ali da questão espírita, assim, que é espírito ou coisa assim. Não, não, né, não. Os espíritos podem se usar dessa força, dessa energia, mas os desenhos, eles depois de formados os desenhos, eles têm uma propriedade nesses desenhos que é impossível de alguém fazer, de qualquer, ou seja, né, humano ou extra-humano de fazer. São os encaixes universais. Se eu pegar qualquer desenho, ó, eu vou encaixar ele vai ter um encaixe perfeito sobre ele. Não importa onde eu colocar o desenho. Mas uma pergunta aqui para eu entender, porque às vezes pode ser que a minha dúvida seja a dúvida de outras pessoas também. Claro. Veja, o que faz com que a caneta se movimente é a força da mão? Universal. Você não, mas não tem assim, dúvida mesmo, dúvida, sem ser de efeito capcioso que vou perguntar. Veja, não tem uma probabilidade de eu mesmo me autossugestionar a movimentar a caneta para alguma direção? Bem, Flávio, tu não ia conseguir fazer alguma coisa de uma forma tão perfeita assim. Se eu te mostrar os encaixes... Agora entendi, é verdade. Não vai conseguir produzir. Agora vai conseguir produzir isso. Então, por quê? Porque concordo. Tudo é feito de átomos, né? A gente chegou a isso porque tudo é feito de átomos. Então, os átomos se correlacionam e assim como essa força atômica ela gera, então ela está em tudo. Né? Essa força é universal, ela vai estar em todo local. A gente só vai dominar a caneta ali e produzir. Assim como tu está no teu sonho. Tu está no teu sonho, tu está abrindo o teu campo mental, tu está abrindo o painel mental e começa a vir aquelas figuras, né? O que a gente faz aqui de forma física, com desenho, nada mais é do que uma leitura desse campo universal, desse campo energético universal. Né? Então, eu quero dizer que essas propriedades aqui de encaixe que eu tô achando, esses encaixes aqui universais, né, que se dão, eles também os agroglifos também apresentam eles. Então, quer dizer, eles são feitos da mesma energia. Então, quer dizer, eles são eu acredito que é uma forma maior de energia, de consciência, né, que vem até a gente aqui, né, eu acredito muito nisso, mas só que eles se usam dessa força sutil, e é uma força sutil, e ela não vai danificar o material, porque esses desenhos eles são tão sutis, sabe, que eles usam uma força que eles evitam que o material seja danificado. Né? Quando tu faz com uma folha, ali nem uma folha nem rasga, né? De tanto traços ali pelo modo sutil como ele é produzido. Então, os agroglifos, eles também têm essas capacidades. E o que eu consegui demonstrar, inclusive eu estou te passando disso, que agora eu vou já mostrar, é a questão dos encaixes. Os encaixes dos agroglifos, eles se encaixam de forma perfeita. Então, quer dizer, eles são psicografias. Eles são feitos dessa forma. Impossível um ser, assim, por mais evoluído que seja, criar alguma coisa que tenha esse mecanismo, a não ser se ele está trabalhando com a força atômica, com a força nuclear. Né? E mesmo assim, né, a gente já conseguiu observar dessa maneira. Porque então ele está criando uma coisa que, então, os agroglifos não é um agroglifo. Eles são, né, eles combinaram, eles formam um outro desenho, eles formam um outro significado. Às vezes a gente está tão preso a um significado com o agroglifo, mas no fim a gente não está entendendo que
Isso são vários, né? São desenhos que são composições também. Isso também ocorre, né? Então, por ti, Flávio, se quiser mostrar alguma coisa que a gente puder já, né? Sim, estou procurando o arquivo aqui para mostrar, só um instante. Ok. E, bom, então esses arquivos, esses agroglifos, né, eles nada mais são do que essa, eu acredito que eles se usam dessa sutileza ali, que é os desenhos autônomos, que eu chamo ali de desenhos astrais, né? Então esse é um campo que eu acho que eles exploram, esses desenhos sutis, porque, né, eu já, como eu disse, há 5 anos eu venho trabalhando isso, e eles são composições, eles criam composições harmônicas, criam um trabalho todo de evolução no desenho. Aqui eles estão, né, nessa mostragem. Pode soltar? Claro, ok. Bem, esses são os desenhos, né, os agroglifos, e aqui eu vou mostrar uma propriedade, que é os encaixes universais. Né, aqui eu vou tirar o desenho aqui, vou colocar em qualquer lugar aqui, e ele vai ter um encaixe, né? Um encaixe como a propriedade, né? Na interação de colocar ele, ele vai se conformar, né? Eu vou mandar aqui um animal também, né? Aqui ele vai seguir as mesmas linhas, né, da forma de baixo. Que eu coloco, né? Em qualquer momento aqui, ele parece que o desenho foi, né, construído ali da mesma maneira. Quer dizer, usando a mesma força, essa força universal, ali ele acaba, né, aproveitando as mesmas linhas aqui, e ele se dá dessa maneira, né? Esses são os encaixes universais, né, esses desenhos. Aqui mais agroglifos, né? Que eu vou colocar um animal aqui em cima, né? E ele vai ter novamente aqui os encaixes, né? Todos os seus as suas linhas aqui, que eu peguei na verdade, um tigre aqui para aparecer mais as formas das suas linhas, né? Mostrar um padrão, né? O seu interesse aqui. Para ver que os desenhos eles se formam assim, como se fossem próprios dali, né? Qualquer lugar que eu coloque, né? Ele ainda vai continuar com as mesmas propriedades ali. Isso que eu estou mostrando aqui em perspectiva, né? Não respeitando de forma alguma aqui a foto tem né, com ângulo aqui, e eu mesmo assim ela é colocada aqui, e mesmo assim elas se encaixam, né? Então, né, esses são os encaixes universais. Que outra forma, né, vou pegar aqui aqui um tigre que recortei aqui. Vou levar ele até um outro ponto aqui também para dar esse encaixe, né? Ocorreu todo... Eu só passei ele ali, né? E ele vai também ter os mesmos encaixes ali do desenho, né? As formas ali. Não interessa onde eu colocar ele, ele vai continuar ainda tendo ali os seus encaixes, suas curvas aqui, como o desenho do agroglifo. Vou chegar aqui também, né? Colocar aqui da mesma forma. Aqui na interação de eu colocar aqui, ele vai ter os mesmos encaixes, né? Do desenho de baixo. Quer dizer, as mesmas linhas, vão ser linhas padrões, né? Observando aqui, né? Vamos ver que todas as linhas se encaixam, tem as mesmas proporções. Como eu disse aqui, respeitando ainda essa condição né, de ter na verdade, ter
são desenhos diferentes, são formas diferentes, mas mesmo assim eles se encaixam, né? Então é isso aí, né? Valeu, e o Flávio aí, na atração aí do pessoal. Bem, é isso. Você quer explicar um pouquinho sobre esse vídeo enquanto eu preparo o próximo? Claro, tranquilo. Eu só quero dizer, né, que as linhas, que as formas ali, elas se encaixam. Aqui eu vou pegar um outro desenho. Elas se encaixam. Um desenho aqui, né, bem diferente do outro. Quando eu coloco esses desenhos sobre sobreposição, não interessa onde eu colocar, eles vão se encaixar. Ok? Nem mágico eu acho que consegue fazer uma coisa dessas, né? Por quê? Porque eles são feitos com formas universais, formatos universais, são alinhamentos universais. Né? Um átomo ele nunca vai chegar e vai ser diferente da forma como a gente espera dele, porque ele tem as suas dinâmicas de circuito. Né? Quando se passa isso para uma matéria, nada mais é do que átomos ordenados, né, que formam moléculas ali, as moléculas vão fazendo a estrutura da matéria. Então, quando a gente começa a observar essa força atômica que é a energia universal, a gente consegue, né, traçando ela, formar objetos com esses vetores, que eles conseguem ali se alinhar de forma a se encaixarem uns nos outros, né? Então, esse é o grande quê da questão, né? Essa grande pesquisa, né? Isso eu já venho há algum tempo, isso que me chamou muita atenção, até mais do que uma caneta mover sozinha. Se eu falasse para o Flávio aqui, uma caneta move sozinha, ele ia dizer, né, besteira. Mas depois que ele viu que uma caneta move sozinha, para ele é a coisa mais natural do mundo. Por quê? Porque isso é a essência da gente. Isso já está próprio na gente. Né? Isso a gente já está comum talvez a gente não tenha esclarecimento sobre, mas a gente acha comum depois que acontece isso. Né? Então, quer dizer, essa psicografia, o que eu falo, esses desenhos autônomos, eles são, na verdade, são movimentos naturais, que a gente entende como sobrenaturais, porque tem pessoas que nasceram com essa faculdade já de conseguir analisar, de conseguir pôr isso a trabalho, né, como os médios que o Flávio falou antes, né, o Chico Xavier, o Divaldo Franco, coisa assim. Mas essas pessoas se utilizam dessa força universal, né, se utilizam também dessa capacidade, né, de movimentação autônoma. E talvez os espíritos também se utilizem dela, e também os alienígenas também se utilizem dela, porque é uma força padrão, é uma força universal. Ela vai estar disponível, vai estar à disposição de quem quiser, né? Assim como, né? Então, na verdade, eu só estou explicando que os agroglifos, eles têm esse padrão, essa propriedade. Né? Como a gente viu ali, eles têm encaixes. Eu usei figuras ali de animais, até para a gente conseguir ver os desenhos, ver as formas. Mas, André, sim. Eu tenho o vídeo aqui que você me enviou dos encaixes. Outro, sim, pode ser. Vamos mostrar? E eu queria dizer que eu gostei muito dessa tua pesquisa, viu, André? Olha, parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. Realmente, esse conteúdo é fantástico. Eu estou gostando muito, espero que as pessoas aqui da nossa audiência estejam gostando também. É algo. Sim, na verdade, eu me sinto agradecido, assim, né, Flávio, por tu ter acolhido a ideia, porque é uma ideia meio fora da casinha e, né, não louco, né? Sensacional. A música, assim, até a música que eu lembro do teu programa, né, que eu sempre ouço, é uma do Zé Ramalho, que tu deve conhecer, né? Que ela diz muito também sobre nossos desenhos, que é a nave, ela vem de dentro, né?
Exatamente. Ela está dentro de nós. A gente, na verdade, a gente desperta a nave, né? Então, essa força também, ela está dentro de nós. Essa força, ela explica muita coisa, né? Ela explica ali a nossa relação entre as coisas, porque tudo está vibrando, tudo faz parte, tudo acontece com esse timbre universal aí. E bom... E a Matrix, ela é matemática, existem padrões, números, códigos que sustentam essa realidade que é uma ilusão, literalmente. Vou soltar o vídeo. Ok. Bem, esses são os desenhos astrais. Eles são desenhos autônomos também. Eles se comportam da mesma forma, né, com os encaixes também perfeitos. Qualquer momento que eu coloco ele sobreposto, e ele continua indo com as linhas, né, pode ver que parece o mesmo desenho. Até de cima ali, né, se comporta da mesma forma. Eles acabam se completando aqui, as linhas, os vetores ali, eles se conectam. Na verdade, aqui eu vou passar o outro desenho, que também, né, se comporta da mesma maneira. O desenho, outro dia de composição, dá para ver que ele também responde da mesma forma. E aqui não interessa a maneira como eu colocar, né? Eles sempre vão respeitar as linhas, vão acabar formando outros desenhos. Aqui o desenho de baixo até é bem diferente de cima, aliás, é o mesmo aqui, mas é outro desenho. É a parte de trás dele, ó, só puxei aqui, ó, o desenho já chega a se encaixar. Então, eu acredito que os desenhos se dão da mesma forma, os agroglifos, né? Porque eles, aqui, claro, ele tem muito mais detalhes, né? E esses detalhes aqui encaixam de uma forma melhor. Mas, pode ver, o desenho foi feito aqui, já tinha uns traços, ele continua ainda com os vetores aqui, com os traçamentos dele. Posso puxar aqui o outro também, das cores. Isso são os encaixes perfeitos, os encaixes universais. Essa é uma propriedade dos desenhos. Aqui também, né? Não importa a forma que eu colocar, eles sempre vão respeitar esse comportamento. Inclusive, eles formando outros desenhos. Esses são os encaixes universais, né? Essa é a propriedade dos desenhos astrais, dos desenhos autônomos. Certo. Olha, eu vou agradecer aqui a Ana Cristina Dias, Pandeirinho da Sorte, para Aninha, gratidão por nos ajudar. Seus comentários enquanto eu preparo a próxima apresentação. Bem, ali a gente viu, né, o que já foi exposto ali, que é os encaixes. Eu queria falar sobre essa força, né? Porque a pessoa que está, antes eu falei com o Flávio, a respeito de que as pessoas seriam protagonistas, né? Porque é muito interessante que a pessoa ela receba, né, essa informação e ela use essa informação, né? Porque esses desenhos astrais, essa técnica, eu passo para qualquer pessoa. Eu ensino as pessoas, eu passo essa técnica adiante, é passado de forma voluntária e gratuita, sempre, ninguém paga por isso, porque cada um, né, eu acho que as pessoas merecem, né, eu acho que as pessoas têm que despertar para uma força que está dentro delas, né, uma força, uma energia que elas dominam, né, e elas não se dão conta. Não interessa se tu vai fazer um desenho, se tu não vai fazer um desenho, mas a força está ali em ti. E eu uso essa força, esse desenho, para produzir esses materiais, né? Também tem outras formas também. O Flávio agora vai entender que algumas eu fiz testes também com psicomelodismo, né? Pegar também a caneta e botar no violão, ela vai formar ranhuras nas cordas ali melodiosas.
Quer dizer... Bem, aí também os encaixes universais, né? Pode tocar. Bem, aqui algumas formas de agroglifos e a maneira como se comportam esses agroglifos quando são sobrepostos. Aqui, claro, tem a imagem em perspectiva, aqui a qualidade dela não é muito boa, mas eu vou tentar passar essa ideia de como ela sobrepondo uma figura a outra, ela consegue se reorganizar de forma natural. Aqui, eu parti dela, saí do desenho e ainda mesmo assim o desenho ainda consegue se recompor. Parece que ele ainda consegue chegar em algumas formas de maneira natural. Aqui, eu vou botar no gato. Essa do gato parece foi... que ele segue as linhas. Show, hein? Perfeito. Aqui as linhas de final, aqui parece que o desenho se reorganiza de maneira que as linhas vão se seguindo. Aqui um outro desenho, pegar esse peixe. Aqui, coloquei ele acima, né, do desenho, do agroglifo. E também as mesmas formas, né? Aqui aparece até que, inclusive, ele refaz o desenho. Aqui os traços, aqui, né? Desenho aqui, também aqui. Pode ver, eu só movimentei, né, o desenho e ele já se organizou, né, em cima do agroglifo. Como se continuasse, aqui, né? Não tem, na verdade, eu posso jogar em qualquer lugar ele e ele vai se organizar dessa forma. Aqui também posso fazer a mesma coisa com outro material, né? Aqui só puxei de lá, sem uma coordenação e ele vai se reorganizando conforme a forma de baixo ou a forma de cima. Então, quer dizer, isso são composições feitas, creio eu, de forma autônoma, né, de maneira que o desenho ele sempre vai se reorganizar conforme o desenho aquele que é submetido a ele. Muito interessante. Seus comentários. Bem, ali a gente pode ver que a métrica, né? A métrica, ela envolve muito isso. A gente pode perceber ali que no começo de um desenho, ele busca uma escala, como se fosse uma escala, um número de ouro ali, né? Uma escala Fibonacci ali. Ele vai primeiro um desenho pequeníssimo, primeiro rotacional, um 0, depois ele passa para aquele desenho um pequeno traço, depois a gente volta, o traço começa a ficar um pouquinho maior, depois ele gradualmente vai se alterando, né? vai evoluindo o traço, como se fosse um caracol, assim, ele vai se evoluindo conforme... Então, quer dizer, ele respeita uma métrica. E quando a gente expõe, essa métrica é natural. Ali eu peguei o gato ali, o peixe, porque os desenhos deles são formas naturais, né? E quando eu expus ali o agroglifo, então o agroglifo também é uma forma natural. Ele não se encaixaria de outra maneira se ele não fosse um desenho feito de forma natural, de forma de obedecer essas leis dessa métrica universal, né? Que só daria isso por uma tecnologia que, olha, distante, né? Muito distante. Que a gente consegue fazer isso de forma nos desenhos ali astrais normal. Isso pode ser oriundo das dimensões que estão na manutenção, inspeção e responsabilidade de manter essa realidade funcionando. Pode ser natural. um andar de cima, como é conhecido. Natural.
nenhuma lei é quebrada, Flávio. Nenhuma lei. Nenhuma lei é quebrada. As coisas, pela ordem, elas se fazem natural e belas. Inclusive, natural, harmônicas. Inclusive, eu gostaria que você fizesse uma explicação, se puder, um pouco mais didática para algumas pessoas que não estão entendendo. Exemplo, a Gilza Maria disse, Flávio, não estou entendendo nada. Eu vou passar para você, Gilza, o que eu entendi, um trechozinho aqui de explicação, inclusive, se eu tiver equivocado e errado na interpretação, o André vai me corrigir aqui, para que eu possa compreender também. O que eu entendi até agora é que os desenhos obedecem um padrão universal, assim como a geometria Fibonacci. Veja que qualquer desenho que você sobrepõe sobre outro desenho, ele vai, de alguma maneira, naturalmente se encaixar. Ele trouxe aqui um desenho de um peixe ali. Parecia que o outro desenho que estava antes do peixe, a hora que ele trouxe o desenho do peixe, deu continuação na cabeça do peixe. E veja que quando ele coloca o gatinho, as listas ali do pescocinho do gato parece que continua no desenho. Então veja que no agroglifo, qualquer desenho que ele coloque um próximo do outro, um desenho conversa com o outro. Energeticamente parece que interage, que faz parte de um todo. É isso que eu entendi? Exatamente. Esse é o resumo. É o resumo da obra. Explica um pouquinho para a Gilza e para as pessoas que ainda não estão entendendo e na sequência eu vou mostrar o próximo vídeo. Vai lá. Bem, eu convido a quem não estiver entendendo, aquele que estiver com dúvidas, que faça o exercício. Por quê? Porque os desenhos astrais, ele não tem muito... O conceito dele é que os desenhos são feitos através de uma energia natural e universal. Essa energia natural e universal, ela é perceptível pelo ser humano, por nós, e com ela a gente consegue produzir grafias. Com uma caneta, com tinta, a gente consegue que essa força, que esse movimento, seja ele vetorizado, seja ele transformado em linhas. Essas linhas vão se transformar em desenhos, e esses desenhos têm propriedades. Essas propriedades, uma delas é o encaixe universal, o qual eu acredito, e estou colocando para vocês também, também analisarem, é a mesma força que é produzida os agroglifos, os crop circles. Então, a gente está aqui hoje falando sobre o quê? Psicografia, força universal, desenho autônomo, agroglifos. Não, a gente está falando sobre energia universal. Esse podia ser o tema, mas como essa energia universal é trabalhada por mim para produzir desenhos, para fazer com que as pessoas sejam educadas a trabalhar essa força delas, com elas, a gente não é detentor de força alguma. Se engana aquele que acredita que é médium, se engana aquele que acredita que tem uma força sobrenatural agindo com ele, sobre ele ou para ele. A gente é meros pedreiros, a gente é meros obreiros aí dessa arquitetura universal e que é provada, é mostrada ali. A gente não conhece o arquiteto, mas a gente já tem a arquitetura dele ali, e pela arquitetura a gente já conhece que o arquiteto é muito bom, e o arquiteto está presente em tudo. Então a gente está observando, o que a gente observa dos desenhos, o que a gente vê desses desenhos, é essa força sendo utilizada, essa força sendo composta. E isso vai muito além. Então, vamos tirar desse campo assim, do energético e do místico. Eu coloquei... O gaúcho. Veja, eu pus aqui a D1000 e a D500, uma sobre a outra, e parece que um círculo... Esse é o gaúcho, né? O 10.000. Esse desenho aqui não sei se dá para vocês verem, olha. Esse desenho claro. Aqui,
ele dá continuidade para um outro que tem aqui, ele conversa um com o outro aqui, e foi uma coisa aleatória. Qualquer jeito que eu colocar aqui, se você analisar, você vai ver que tem uma continuidade de um com o outro, existe um padrão. Para ver. Esse padrão a gente consegue observar, né? Essa técnica ali chegou a me levar a isso. A gente consegue ver que essa energia ela está disponível, disposta para qualquer pessoa, e a gente consegue com elas, né, fazer essas transformações em arte. Essas energias ali, elas dialogam com a gente, elas produzem esses materiais todos. Claro, aqui nessa questão ali do desenho, eu pude mostrar ali, claro, é um vídeo extenso, né? Eu só botei para o Flávio para a gente ter uma ideia das composições ali, mas ele, na verdade, ele, né, oferece ali o que a gente entende por arte. Isso aí nada mais é do que arte. Pode soltar? Né? Essa arte. Pode soltar o vídeo? Pode soltar o vídeo? Claro, pode. Esse vídeo é sem áudio, né? Se me permitirem, eu vou falar. Sim, por favor. São alguns desenhos feitos, né? Isso são os desenhos astrais. São desenhos feitos a caneta esferográfica normal. Só botei a negativo porque é mais fácil da pessoa observar. São desenhos, né, compostos de forma singular, com essa força, com essa energia, de uma maneira bem simples. O começo dele é todos eles iguais. Ali eles têm formas naturais, como a gente vê, né? Parecem pássaros, parecem animais, né? Alguns ali, né, bem simples os desenhos, que a gente consegue observar formas, figuras, como se fossem ali, né, alguém observa uma serpente ali uma serpente de ponta-cabeça, uma corujinha, e objetos assim que nos lembram seres naturais. E depois ali a gente vai conseguir ver que esses desenhos ali, eles têm uma complexidade artística. Cada vez que a pessoa, nem tem uma pessoa que eu vi aqui no chat, ali no começo, a Marilene, que é a última pessoa que está desenvolvendo os desenhos astrais, ela já está produzindo em 3 semanas, eu acho, de trabalho, desenhos assim de uma complexidade incrível. Então, quer dizer, eles evoluem muito rápido. A gente consegue ter um ganho artístico com eles. E eles produzem essas formas que vocês estão vendo ali, que no mínimo são obras, né? São obras de arte, tanto que eu tenho elas como arte, né? Como um abstratismo, assim, tremendo. Uma que a gente não consegue fazer 2 vezes uma obra dessa. Né? Esses são os desenhos astrais ali. Obras de arte abstratas tem a ver, então, com esse entendimento que você nos traz hoje. Sim, eles produzem essa força que ela dialoga com a gente, ela produz algo inteligente, algo que produz que nos transforma num diálogo, que nem aconteceu com os crop circles. A gente via eles ali, tu não sabe o que é, mas tu sabe que é uma coisa perfeita, que é algo que tem um diálogo, que eles se propõem a um diálogo, que a gente não sabe o que é, né? Mas aqui, Flávio, sabe, tu já viu esse desenho aqui? Depois eu vou mostrar que eu acabei fazendo o desenho, que é esse aqui. Vou parar o vídeo e você vai mostrar. Só um instante, vai lá, mostre. O que tu vê nesse desenho aqui? Parece um pássaro, uma coruja. Ou um grey andando. Um grey? Sim, é mesmo. Né? Aqui no outro, depois eu fui perceber um ser que parece um insectoide andando num gafanhoto. É mesmo. Consegue perceber um velho gafanhoto? Uhum. Aqui uma formiga, ou
Isso são desenhos também, né? São Olha, formas aqui. eu pergunto para você na intenção de solucionar uma dúvida. Veja, Sim. tem a ver com pareidolia também? Se ela conseguisse fazer encaixes universais, teria, Flávio. Teria É tudo bom você descoberto. explicar isso, maravilha. Fora, a gente tem um grupo ali do senhor que é o senhor Florencio, que ele é um doutor em física, né? E ele está nos auxiliando, né? Nessa questão toda ali. Ele já conseguiu observar, né? Porque a gente está conseguindo também perceber a energia dos objetos. Ele consegue perceber que quando é feito um objeto, ele emana uma certa energia depois, né? Então, na verdade, isso tudo está sendo feito, né, por um grupo de Olha aí o estudiosos gafanhoto. ali. Eu até gostaria de mandar um fraterno abraço para ele, né? Que eu não consegui dar esse fraterno abraço ainda, mas ele está fazendo isso à distância, né? Ele já foi orientado, né, pelo Lucas Moreira, que é um outro rapaz que também eu passei a técnica para ele e ele replicou a técnica, porque essa técnica ela não é de ninguém, né? Não existe mestre, né? Eu só, na verdade, percebi ela, descobri ela, mas qualquer pessoa hoje tu pode passar para qualquer pessoa, Flávio. Tu como, né, como iniciado ali, tu viu ali como é que é, qualquer pessoa também pode já ser orientada por ti. Então, não existe um mestre. Qualquer pessoa pode replicar uma técnica dessa, pode. Esses desenhos são o quê? São seus? São minhas obras aqui que eu estou fazendo vídeo. Verdadeiras obras de arte, lindíssima. Sim, são muito bonitas. Eu tenho. Tanto que eu não vendi nenhum, né? Não vendo, não, não empresto, não dou. Não vendo, não dou, não troco. Não, é que nem os teus discos. Ah, boa. Meus vinis Vai, são é meus pedir um é pedir briga, né, companheiros. cara? É. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu trabalhei muito tempo da minha vida como vendedor ambulante. Eu vendia de porta em porta o meu CDzinho e tal, saía vendendo. Tem muito CD gravado. Chegava ali e às vezes ficava esperando a pessoa, dizia assim: espera um pouquinho, senta aí, já vou te atender. Eu notei algumas vezes que algumas pessoas tinham essa mania, esse costume. Estavam ali conversando com Sim. alguém e fazendo um desenho qualquer, fazia um risquinho e daqui a pouco ficava ali fazendo outro e tal, assim, abstrato. Uhum. Ficavam conversando e como se fosse algo assim, tipo uma espécie de válvula de escape para Claro. descarregar a tensão, sei lá, eles ficavam ali fazendo rabiscos. E eu notava, naquele tempo, que acabava saindo um desenho qualquer da mão da pessoa que estava conversando com o outro e rabiscando ali qualquer coisa. Sim. Inclusive, quando você falava, eu fiquei rabiscando aqui e rabisquei isso aqui, ó, uma obra de arte, ó, olha aí. Pode ser uma mensagem também, por que não? Rabisquei isso aí, ó. Muito bem. Olha só. Tem alguma coisa a ver isso que eu acabei de dizer? Tem a força, na verdade, tu chegar, te deixar a caneta livre, ela andar, né? Eu também, tudo vai formar desenhos astrais, tudo vai formar desenhos. A força ela vai estar presente sempre vai estar presente a força. Isso a gente tem que tomar como regra, né? Se tu dominar a força, se tu pôr a força a fazer um trabalho, ela vai fazer um trabalho. Ela vai fazer, se não, ela vai ficar presente ali e vai ter um pulso, né? Ela vai de um jeito ou do outro, ela vai se dissipar, né? Ela vai se, porque o desenho nada mais é do que uma eliminação ali da força, né? Uma distribuição da força. E isso, né? A gente pode entrar em outros campos também. Se tu pensar que o encaixe é perfeito, Flávio, a gente consegue, mais ao futuro, pensar que se tu fizer um corte com bisturi numa pessoa, os encaixes da superfície danada ali pelo corte vai se dar de forma universal, correto?
Então, e tu imagina o campo que vai ter um pneu de um carro, por exemplo. Se ele tiver uma aderência perfeita com o solo, ele vai gastar menos, né? Ele vai produzir melhor. Então, se ele tiver o desenho, não da forma como a gente imagina, esteticamente ou dinamicamente perfeito, né? Não, de forma natural ele vai ter uma compensação melhor, né? Então, para ver, a gente começa a ter um outro pensamento de tudo. Então, quer dizer, a arquitetura que a gente entende, a organização, a engenharia que a gente entende, pode ser trabalhada de outras formas. Daí a gente pode até chegar, talvez, em outro entendimento, como as civilizações mais antigas conseguiram produzir algumas coisas. Eu tenho perguntas do chat e gostaria de saber se eu posso trazer para você. À vontade. A primeira é do Lord K. Então, os crop circles seria uma psicografia também de extraterrestre? Eles têm o mesmo comportamento. Eles têm o mesmo comportamento, eles se dão da mesma maneira. Eles podem se utilizar dessa força. Eu uso uma caneta, mas se eu tivesse um laser, e esse laser, não vou dizer, eu estou dizendo laser, não estou dizendo um laser de ataque, assim, mas algo que fosse gravar em algum lugar. Eu já usei gravador, né? Como se tu estivesse usando um spray, um spray de tinta. Eu já usei, né, de spray, apertar o spray vai ser a mesma coisa, apertei o spray, ele vai dar aquela linha conforme o movimento universal. Se eu tivesse um laser e praticasse ali com essa forma, eu iria desenhar alguma coisa, né, com esse laser, tendo também, talvez, a mesma interatividade que ele tem com a plantação. A plantação tem com essa força gráfica, essa força que faz a grafia ali, né? Como eu disse, eu não sei o que é feito, mas eu sei que a produção dela se dá como um desenho universal, como um desenho feito por uma força universal. E talvez eles já tenham essa produção porque é uma energia tão sutil, né, mas ela presente no nosso mundo, que em outros mundos ela também pode ser usada de forma bem mais prática. Imagina, a gente consegue usar isso para várias coisas, tem várias utilidades ali. E talvez, né, a gente observando isso, os crop circles ali, a gente vai talvez chegar numa matriz, né, de como eles chegaram nisso, mas me falta, eu não tenho recurso, eu apenas entendo ali do que eu estou pesquisando. Eu cheguei, né, solicitei para o Flávio, né, a explicação disso num programa que é voltado para o entendimento disso, porque tem pessoas que têm um conhecimento muito maior. Aliás, eu nem tenho conhecimento nisso, né? O meu conhecimento é da área do desenho e da área dessa força, dessa energia, da metapsicologia e dos desenhos astrais, da forma. E como se dá. Eu consigo explicar, consigo demonstrar e consigo que pessoas repliquem isso através da técnica. Mas não consigo chegar e dizer como um ser vem aqui e produz um desenho daqueles, né? Pode ser por carga energética, né, de laser, como eu disse, né, um fóton de luz ali que vai desintegrar ali, que vai trabalhar. É outra tecnologia, outro meio de grafia, né? Eu acho que a gente não pode entender isso como com os recursos que a gente tem aqui, né? A gente tem que entender com os recursos que são além da nossa capacidade, né? Então isso me foge, mas a questão dos encaixes dos desenhos e mostrando que são desenhos naturais,
fosse desenhos feitos pelo homem, quer ver o desenho do Flávio, se ele dobrar, foi um desenho feito por ele, mas se ele dobrar o desenho, ele não vai se encaixar em qualquer lugar. Pega o desenho dele, dobra no meio e tenta fazer o mesmo encaixe. O desenho não vai se encaixar. Pode pegar ali a nota que ele estava e se encaixar no desenho. Mas se ele tivesse feito ali o desenho astral, ele iria pegar a nota, botar em cima dele e se encaixar. Por quê? Porque são feitos todos da mesma força, do mesmo padrão universal. Né? Eu acredito que esses seres que produzem usam essa mesma força. Chega mais perto da tua máquina da próxima vez que eu falar, por causa do áudio. Segundo os campos mórficos, existe um campo na não localidade que seria praticamente como uma planta inteligente de qualquer tipo de vida nesse nosso orbe aqui, nessa nossa realidade. E isso, como numa massa de modelar, é modificado e inserido novamente quando um número X de pessoas cria um novo consciente coletivo e isso é instalado na não localidade, um novo campo mórfico daquele determinado hábito. E isso nunca para, é eternamente. Isso tem a ver com esses desenhos, com esses padrões também. E se nós formos também observar, muitos relatos de pessoas que são contatadas, que têm experiências extrafísicas, nos dizem que vê desenhos, muitos desenhos geométricos, quando estão, de alguma maneira, se conectando com o outro lado. Deve ter alguma ligação com esses desenhos astrais. A próxima pergunta aqui: por que eu falei dos campos mórficos? Porque se você enumerar campos mórficos, geometria Fibonacci, mundo subatômico, os acordes de música, tudo tem um padrão, tudo conversa um com o outro e compõe a nossa realidade. A célula, por exemplo, se você observar, existem números, compartimentos, subdivisões. É incrível. Edith Mesquita disse: se tratam de desenhos astrais feitos por inteligências superiores, por que as imagens presentes nos agroglifos não trazem algum tipo de decodificador? E se existem, onde estão? Bem, o que eu pude analisar ali dos agroglifos, eles estão seguindo um padrão, né? Ali, que nem o Flávio ali, ele começou com um desenho, um pequeno traço. Depois, o traço dele podia ser maior, e o desenho ele poderia, né, gerar uma organização maior. Quando os agroglifos eles se deram as primeiras vezes, eles eram muito simples, né, muito básicos, né? Assim como os desenhos no começo, eles são muito básicos, são muito simples. E depois eles vão progredindo, como se fosse uma escola invisível, uma universidade invisível. Eles vão te ensinando ali, a te adestrando, na verdade, a tu compor de uma maneira maior e melhor. Né? Quando a gente começa um desenho ali, as pessoas a qual eu passo, né, os desenhos para elas começam com desenhos simples e às vezes tu tem medo, porque as pessoas não estão acostumadas, claro, a uma caneta mover sozinha, né? Então tu não sabe para que lado vai a caneta, tu não sabe se a tua pressão, se tu está fazendo aquilo de forma mental ou se tem uma entidade, um espírito movendo a caneta para ti, né? Mas não acontece força nenhuma, tu não sente nada no corpo, não perde consciência, nada. Por quê? Porque tu está agindo com uma força natural. Essa força é presente em nós. Então, não é que a gente está vendo, o que a gente está vendo, talvez, dos agroglifos, foi um começo
hoje eles estão se apresentando de uma outra forma, vão cada vez se organizar de forma mais complexa e mais figurativa, né? A gente vai conseguir, talvez, um contato, um diálogo maior com eles, quanto mais eles fizerem esses desenhos, quanto mais a gente conseguir observar esses desenhos. Tanto que agora a gente vê esses triângulos, essas formas, esses totens, né, que estão surgindo agora ao redor do mundo, eles também são formas que apareceram sem grafias alguma, e depois eles já vêm com grafias, inclusive grafias na língua de origem das pessoas a qual foram destinadas, né? Então a gente começa a observar por aí que existe um adestramento, né? Até para a gente conseguir entender. Eles, na verdade, eles estão dando eles estão fazendo a arte, e com essa arte eles estão nos ensinando a compreender a arte deles, né? Deles, eu digo, os produtores disso, né? As pessoas os indivíduos que querem que esses agroglifos sejam compreendidos. Mas compreendidos por quê? Né? O que eles vêm a dizer para nós? Né? Eles vêm a dizer uma coisa, já é o encaixe perfeito. Aqui no programa do Flávio, vocês já descobriram que eles, para que serve, né? Então, Célia, isso. Conclua, por favor. Bom, na verdade era isso mesmo. Quer dizer que a gente já conseguiu uma coisa, conseguimos salvar, né, esses desenhos. Célia Freitas nos ajudou, valeu, querida Célia. Ela disse, posso estar enganada, noto similaridade com a nebulosa de Órion em algumas das figuras. Comentário dela. E a próxima pergunta é do senhor Smith. Será que abre portais esses desenhos astrais? O que eu vou te dizer? Portal existe em tudo quanto é lugar, né? Portal ali, tu abrir um cemitério é um portal, ali uma igreja é um portal, um restaurante é um portal, sabe? A gente depende para que tu vai usar essa força, né? Portal nada mais é do que uma entrada de força, uma saída de força, né? Eu não posso dizer nada, depende da tua intenção de fazer as coisas, né? De repente tem uma pessoa que tem... Eu não acredito na maldade das pessoas, né? Dessa forma, assim. Por isso eu ensino para todo mundo, porque se a caneta fosse mesmo fazer algumas coisas, já teriam feito coisas absurdas e horrendas, e não é a verdade, né? As imagens passam uma harmonia, mesmo seres que não são tão vistos tão fofos, né, como um grilo, um gafanhoto, sei lá, mas eles se comportam ali, quando a gente vê, de uma maneira harmônica, né? E os desenhos, eles são isso. Os desenhos nada mais são, dando um exemplo, que é bem nítido, assim, a gente às vezes não entende a força é a onda, né? Quando se toca uma pedra na água, a gente às vezes não vê a pedra, mas a gente vê a ondulação. Né? Isso quer dizer que uma força atuou. Né? Se a gente conseguir observar com a ondulação, aquela ondulação a gente vai conseguir, né, ordenar ela, a gente vai conseguir botar um barquinho, o barquinho vai ir. Nada mais é do que isso. Né? A gente não é a pedra, né? A gente é o barquinho. A gente está usando essa ondulação, essa força, para construir, para entender essa pedra. Né? Para a gente saber de onde é que veio essa força. Que essa força, talvez nem esses caras que fazem os desenhos agroglifos, eles saibam. Talvez eles também estejam procurando essa força. E a gente seja a ajuda deles. Edson da Silva Farias. Outros desenhos têm semelhança com construções geométricas perfeitas. Qual é a sua explicação para isso? Sim. Eu, na verdade, como eu disse, os desenhos ali, eu não sei quem está fazendo, não sei como eles produzem, mas mesmo as formas perfeitas, eles vão ter os encaixes perfeitos. Isso quer dizer, até se eles quiserem fazer, vamos dizer, uma pirâmide
com todas não digamos um templo, se vocês quiserem fazer um templo ali, usando essa prática dos desenhos astrais, todo o templo dele vai ter os encaixes perfeitos, né? Isso de forma de desenho, né? Talvez tu tenha um pouco de dúvida quanto se eles fizeram isso de forma pensada. Sim, é possível. É possível. Se eu pensar num gato, né? Eu sou uma criança que me ensinou. Eu ensinei para o Gabriel. Gabriel tem 10 anos. E o Gabriel, ele pensava em cachorro e ele ia ali e fazia o cachorro como ele estava pensando pela força do desenho autônomo, né? Então, com a mesma métrica, o desenho se encaixando em tudo, não aquele cachorro artístico que tu está pensando, que é a forma figurativa, mas um desenho representando a forma do animal, né, de uma forma ilustrativa ali com a forma do animal e com os traços perfeitos. Então, quer dizer, esse desenho ele poderia te ensinar crianças, né? Vamos dizer que uma criança quer fazer um A, tu vai ali, tu usa força, quando chegar na ponta do A, tu para. O desenho não é o desenho que tu vai e tu não consegue parar. Tu vai ali, tu te utilizou da força, parou. Não quer mais fazer o desenho, larga o desenho num canto ali, vai fazer outro dia, ou não faz, ou não existe nada. Tu não é, o desenho não é dono de ti, tu não é dono do desenho, né? Então, quer dizer, ali é uma observação de energia só. Kátia Tomik. Então, os agroglifos são comunicações numa linguagem geométrica, mas quem fala com quem? Psicogeométrica, psicodinâmica, né? Ela, na verdade, a gente está esquecendo, né? Está pensando na forma, mas está esquecendo do diálogo, né? Todas elas têm uma informação, e essa informação é uma forma de diálogo. Então, se ela está ali, que ela está representando alguma coisa, essa coisa aí a gente tem que entender que é um diálogo, né? Que é uma representatividade de algo. Porque a gente, por exemplo, a gente sonha por imagens, né? Dificilmente a gente sonha por palavras ou por frases, né? A gente sonha por imagens. Por quê? Porque a imagem, ela é muito mais rica. Ela é um hieroglifo, né? Na verdade, ela tem várias. Um hieroglifo, para a gente ter uma ideia, ele é muito mais rico que uma palavra. Se eu usar a palavra besouro, é uma coisa, mas se eu pegar um hieroglifo que é um besouro, ele vai ter muito mais interpretações do que o besouro que eu escrevi. Então, a escrita ela é muito limitada, né? E a gente perdeu um pouco disso. Os egípcios já estavam muito mais adiantados nisso, porque eles usavam hieroglifos né, a gente perdeu essa capacidade aí. Hoje, os emojis estão conseguindo nos dar de novo essa capacidade. Henrique Stott, qual seria a mensagem objetiva dessas psicografias? Bem, na verdade, só em uma caneta andar sozinha e tu conseguir perceber uma força universal já é o suficiente, né? Isso aí já serve para te começar, né, a entender vários aspectos da tua vida, da vida dos outros, né? Se a gente vê que todos nós temos essa força, todos nós somos interligados, que não existe maior, não existe menor. Essas estrelas que tu vê da mediunidade aí, né, que são pessoas ali que eu não entendo por que fazem isso, daqui um pouquinho as pessoas que estão aí já conseguem fazer suas psicografias, né? Se elas quiserem fazer um diálogo, se mentalizarem, os seres superiores vão conseguir escrever coisas harmônicas, coisas belas, coisas bonitas, que nem tem pessoas que fazem isso. Então, sem nenhum estrelismo, sem nenhuma coisa absurda, isso aí às vezes o ego sobe para a cabeça da pessoa e as pessoas, né, tentam dizer que é só com elas e Deus fala com elas, por elas, com elas, sei lá. Mas, enfim, né, eu acho que Deus está presente em todo mundo aí está à disposição, aí, quem quiser aprender, quem quiser fazer, aí os passos são esses, né, a oração aí nos fala muito sobre isso, né, a gente, quem pede a Deus, quem suplica a Deus, Deus sempre retorna, né, quem tem um pouco de fé nisso, quem tem um pouco de fé no universo, nesse ser que é inteligente, né, que nos fez aí,
quem entende como inteligência também, né? Mas eu acredito que é isso e acho que ele está presente, ele conversa muito com a gente e eles usam essa energia, né? E está aí, está para todo mundo. Marcos Alberto, por que não perguntar aos seres o que eles querem transmitir através de abduzidos ou contatados ou canalizadores? Bem, cada um tem sua, como eu disse, né? Não é porque a pessoa veio para cá com uma missão de se comunicar com esses seres que tu vai chegar e tu também vai ter essa missão. Não. A minha missão, por exemplo, não é essa, não foi essa ou algo assim. Mas eu posso tentar uma comunicação com isso, mas eu nunca tentei. Não aconselho ninguém, né? Porque eu acho que cada um tem que fazer o seu caminho. Eu só dou a instrução dessa força, dessa energia. Cada um, se algum quiser, fazer sobre isso. Tem pessoas que fazem, né? Paulo, vou me esquecer o nome dele agora, é de São Paulo, eu ensinei ele, porque eu ensino via Messenger, via Direct, via WhatsApp. Dificilmente eu tenho contato com as pessoas, eu ensino isso via online, né, para as pessoas. Então eu sempre passo para as pessoas e elas fazem o que elas quiserem. Se elas meditam, elas têm um resultado diferente. Elas têm um resultado mais higiênico, vamos dizer. Se elas fazem isso de uma forma curiosa, o resultado é um pouco mais demorado, né? Se elas fazem isso com vontade de aprender, o resultado dela é mais rápido, né? Então tudo vai da disposição da pessoa. E se a pessoa quiser um contato, ela vai ter o contato de qualquer forma. Se é uma pessoa que já busca contato, ela já tem o contato, né? Dificilmente uma pessoa que se diz espiritualizada já não é espiritualizada, né? Aquela pessoa que, né, a gente conhece a pessoa pelos seus frutos, né? Então a gente sabe que aquela pessoa que ela busca harmonia, que ela busca o conhecimento, ela já tem o conhecimento e já tem harmonia. Então aquelas pessoas que, né, se a tua intenção é essa de buscar o desenho para um contato maior, tu vai conseguir porque tu já tem isso, né? Então essas pessoas que já fazem isso, como eu disse na pergunta anterior, elas já vêm com essa predestinação, que nem Chico Xavier ali, ou Divaldo Franco, né, ou essas pessoas, né, e Yolanda Moraes, eu acho que está de aniversário hoje, uma médium fantástica, né, que ela traz isso com ela, já nasce com essa capacidade, com essa desenvoltura, com essa energia já livre. Mas não é o caso de todo mundo, mas todo mundo tem essa mesma capacidade. Tem pessoas que já nascem com o dom da música, né? Eu não sei tocar nada de música, mas se eu tentar, se eu me dispor ali, eu vou tocar música, com certeza, né? Então isso, o que nos separa é a nossa predisposição ali, quando isso não é natural, né? O que a gente está enxergando são pessoas que já vêm com predisposição e se acham, né, as pessoas escolhidas. Não existe escolhido. O Elton Conceição, você acha que sua percepção das formas se assemelha ao que Da Vinci fez em suas telas? Pois quando sobrepõe as imagens de Da Vinci, algo semelhante acontece. Exatamente o que o Flávio mostrou ali na questão das cédulas, né? Ele conseguiu ver ali que as formas naturais, elas se compõem de forma harmônica. Por quê? Porque elas são produzidas de forma harmônica, né? Então, o que eu estou separando é o que é feito pelo homem e o que não é feito pelo homem. Que os agroglifos ali, é feito pelo homem? Não. Faz um desenho, então, qualquer desenho ali, se pegar qualquer desenho teu, que tu fizer, e tentar encaixar, ou um desenho feito por um artista ali, pega um Romero Brito, vamos pegar, né, artista padrão ali, pegar um desenho dele, se encaixar, ele não vai se encaixar, porque ele foi feito através de uma métrica humana ali. Leonardo da Vinci, ele buscava a perfeição, né, nos traços dele em relação a formas naturais. Então, ele conseguia ter essa
esse mesmo resultado, porque ele fazia quase uma fotografia, né? Mesma coisa que uma fotografia, pegar uma fotografia, ela vai ter o mesmo resultado, né? Porque ela também tem esse mesmo princípio de trabalhar com energias, com forças universais, que é onde toda a matéria se cria. Mas os desenhos feitos pelo homem, pela forma, pelo traço humano, não tem isso. O Ricardo Santos perguntou: existe uma necessidade de educação mental? Caso contrário, pode ser projetado no papel um mosaico perigoso com uma mensagem prejudicial? Não. Ao contrário, o desenho ele vai. Por quê? Porque eu estudei psicologia antes. A metapsicologia, a metapsíquica, né, foi um campo ali deixado de lado por Freud. Freud não quis saber da metapsicologia e chamou a metapsicologia até de a grande bruxa. Ele não quis entrar, não quis estudar esses efeitos, porque para ele ele não tinha interesse nisso. Ele achou que isso não casaria muito bem com a ideia dele. Por quê? Porque Freud, vamos pegar ali um caso que aconteceu com Freud. Freud ele chegou e colocou, ele queria saber o que acontecia com os sonhos. Né? Ele era fissurado com sonhos, porque os sonhos nada mais é do que um retrato, né? uma paisagem do nosso inconsciente. Bem, o Freud chegou, colocou uma mãe, separou a mãe do filho, botou o filho, né, de colo, deitado num quarto, e a mãe deitada no outro. Bem, o que aconteceu? Fez a mãe relaxar e dormir, e a criança no outro quarto ali. Aconteceu da mulher dormir, né? Passou-se um tempo, a mulher despertou, foi lá, acordou, foi lá e foi atender a criança que estava chorando. Bem, Freud, quando ela retornou com a criança, Freud perguntou: tá, o que aconteceu contigo? Estava sonhando? E ela, sim, estava sonhando. E aí o sonho dela foi o seguinte: ela sonhou que ela estava tranquila num lugar assim com bastante pessoas, numa praia. Quando ela se deu conta, assim, ela estava na praia, tinha um barco, ela se deu conta, estava dentro do barco. Quando ela se deu conta, estava dentro do barco, ela viu que aquele barco ali tinha, né, estava tudo tranquilo, ela estava feliz, mas ela foi perto da parede do barco e viu que aquela parede do barco tinha um furo. Ela botou a mão naquele furo ali, aquele furo começou a aumentar, começou a entrar água para dentro do barco. O que aconteceu? Ela despertou, acordou apavorada. O que aconteceu? A criança tinha feito suas necessidades ali, né? Estava molhada, molhou a cama, começou a chorar. A mãe ouviu, o inconsciente, o subconsciente dela começou a criar imagens para tirar ela daquele estado de sono, aquele estado que ela não conseguiria atender a criança. Foi lá, despertou ela com as imagens, com esse filmezinho na cabeça dela, e fez com que ela despertasse. A primeira coisa, despertou, atenta, foi lá, atendeu a criança. Então, Freud, com isso, a interpretação dos sonhos, isso é a interpretação dos sonhos, com essa interpretação dos sonhos, ele viu que essas imagens, esses objetos ali, que estão no nosso meio. O nosso cérebro, ele capta e transforma em imagens o que está à nossa volta. Isso acontece contigo em qualquer momento. Se a pessoa que fez a pergunta, né? Claro, isso acontece contigo dormindo ou acordado, algo assim. O desenho nada mais vai fazer do que captar essas forças. Mas como ele é harmônico, ele como um dispersor de energias, ele vai ser como uma válvula de escape e vai ali produzir um desenho harmônico, mesmo sendo um ambiente hostil, um ambiente não produtivo. Então, né, isso acontece. Isso é o que Freud falou, né, que é o inconsciente agindo, né, o subconsciente. Então, esses desenhos provam, né, que o nosso id, o nosso inconsciente, que a gente achou que era uma coisa selvagem, uma coisa grotesca, uma coisa, né, impulsiva. Não, ele é harmônico, belo, bonito, ele faz obras de arte. Esse é o nosso inconsciente. A Cristina perguntou: essa força poderia ser chamada de campo? Campo energético. Alguma coisa. Sim, é uma dispersão de campo energético. E existe uma coisa,
né, aconteceu uma coisa que eu acabei por fazer um teste. Eu tive uma lesão, né, e essa lesão eu não né, uma lesão assim na minha musculatura, e muito forte. E na hora eu me dei conta que vou fazer um desenho em cima para ver se diminui aquela, pressiona aquilo, né? Porque eu tinha essa já curiosidade. Bem, eu pude perceber que quando eu agia em cima da lesão, acontecia que os traços do desenho, eles iam para muito mais longe, iam carregando aquela dor que eu estava sentindo, né? Então, quer dizer, sem uma caneta, eu usei a outra ponta da caneta, sem me machucar e sem me arranhar. O que talvez aconteceria se eu tivesse feito isso de forma espontânea, assim, de forma inteligente. Então, quer dizer, a pessoa pode ela mesma se beliscar aqui e depois passar o traço na cima dela, ela vai ver que aquele traço vai... E já fiz teste de dor de cabeça também, cefaleia bem grave, assim, e o desenho ali, ele distribuiu aquela energia ali, também de forma terapêutica, né? Mas não é o meu estudo, e eu deixei isso para outras pessoas que têm mais interesse nisso, né? Mas eu descobri isso através dessa prática. José Maria Leles, apareceu para mim, desenhado na poeira, uma figura parecida com a árvore da vida. Qual o propósito? Bem, desenhos não são oráculos, né? Se fosse oráculos, ele nada mais é do que ele está representando o que tu pensa. Se ele é um oráculo, tu é um oráculo. Nada mais do que isso, né? Então, quer dizer, se acontece alguma coisa com a pessoa, que nem Moisés ali. Moisés viu o charco ali, né? Viu a sarça ali, né? Pegando fogo ali. Ele era uma pessoa que ele mesmo era o oráculo. Ele era o oráculo, o grande oráculo, né? Então, quer dizer, ele não via o oráculo. Ninguém foi atrás, não existe caminho, né, para a gente ir para esses mistérios assim. Esses mistérios vêm até nós. Por quê? Porque a gente tem que estar, que nem eu disse, aberto, a nossa nave tem que estar aberta para a gente absorver isso. A força, ela não vem ela está na gente, ela está no externo. A gente está dialogando com ela. Não adianta a gente pensar em indivíduo, a gente pensar de forma individual, que não vai funcionar. Se tu viu a árvore está em ti. Né? Tu tem que entender isso, essa é a grande questão. Às vezes, claro, o universo ele vai chegar e vai te despertar de qualquer maneira, nem o caso da criança. Ele vai te despertar de qualquer forma, acordado ou dormindo. Né? Isso não existe. Não existe. Eu falei do exemplo de Freud, mas as coisas acontecem. Por isso que Freud não quis entrar na metapsicologia, porque as coisas aconteciam com pessoas acordadas. E daí não seria interessante para ele, né? Porque daí não seria o id, né, que funcionaria. Mas deu graças a Deus, né? Também o seu Alexandre Crux ali, que foi o descobridor dessa técnica aí, dessa ciência da metapsicologia, ali na dobrada do século ali passado. E depois Freud só veio falar dela a respeito dos acontecimentos que ele não poderia explicar, né? Não poderia se dar. Então eu parti desse entendimento de Freud para conseguir entender isso como a metapsicologia. E hoje a metapsicologia para mim é isso, né? Esse evento que ocorre, que a gente consegue perceber, dominar e se utilizar dele, né? Que é os desenhos astrais, que eu boto como falo que é os desenhos astrais, mas na verdade que é a metapsicologia. Enio disse, e as traduções já feitas por especialistas, como fica? As traduções feitas por especialistas dos agroglifos. Nada muda. Daí tu bota um agroglifo em cima do outro, vai ser outra composição, vai ser outra análise. Né? Eu não estou dizendo que eu, pelo menos, os meus desenhos que eu faço, que são símbolos, eu entendo aquilo como símbolos, né, que vão representar
alguma coisa, mas não para o todo. Talvez sejam tatuagens no nosso mundo, né? Sejam formas ali para começar um diálogo, para nos atentar para um diálogo, não que sejam... Eu já vi pessoas, porque um desenho astral, já que ele usa uma fórmula multidimensional ali, digamos que várias dimensões, quer dizer, várias formas, né? Então, quer dizer, ele consegue ali, se a gente dizer que ele é uma cura para alguma coisa, ele vai ser uma cura para alguma coisa, porque ele, às vezes ele consegue ter a mesma dimensão, a mesma retratação de uma folha, por exemplo, de uma folha de abacateiro, né? Sei lá, vamos dizer que a folha do abacateiro cure uma grande doença e apareça uma folha de abacateiro ali, né? Então, quer dizer, as pessoas vão entender que aquilo é uma folha de abacateiro, quando às vezes pode não ser. A gente está vendo, fazendo uma análise com recursos que a gente tem, né? Se a gente fosse um cachorro, a gente só ia ver as coisas como um cachorro, né? Se a gente... Então, os nossos recursos que a gente tem, né, são a maneira como a gente faz a leitura. Quando a gente busca outras formas de leitura e outras formas de entendimento ali, vão ter outros resultados. A gente não pode... Na ciência, ela nunca vai dizer que né? Ela sempre vai dizer que aquilo tem uma grande possibilidade. Por isso, ela teoriza as coisas, né? Ela coloca as coisas numa tese, como seria, né? Eu peguei as cartas aqui da Edneia Berriel, que ela me enviou, e eu estou aqui aleatoriamente fazendo o exercício que você explicou, e veja aqui. Viu? Tem encaixe, é harmônico. Fez aqui, veio aqui, um encaixou com o outro perfeitamente, rapaz. Isso. Não, e como se não bastasse, veja, eu estava aqui brincando, aí eu fiz isso aqui, eu coloquei essa carta aqui. Estava fazendo um laboratório. Ó, a flor deu continuidade com... Não, e no detalhe, eu aproximei a flor. Deixa eu ver se eu consigo conseguir. Ah, sim, entendi. Até sim. Ela deu continuidade, ela deu continuidade, o contorno, até o detalhezinho lá, aqui no final desse aqui, encaixou com essa flor. São formas naturais, né, Flávio? Não, então, é incrível. Eu estou aqui brincando com o baralho que ela me enviou, nesse esquema que você nos mostrou hoje, e qualquer combinação que você faça, ele vai encaixar. É incrível. Bom, chegamos ao final do nosso programa, mas antes do encerramento, antes das considerações finais, a pergunta básica deste programa. Você já foi abduzido? Bom, assim, o que é abdução, né? O que eu entendo por abdução? Abdução é tu fazer par com outra consciência, né? Porque quando tu faz par, quer dizer, tu não é mais o teu corpo e aquele que está junto contigo não é mais o corpo dele. Eu acho que todos os abduzidos tiveram essa mesma impressão, né? Por isso eles se achavam que eles não tinham movimento, mas o movimento deles estava único, né? Porque eu acho que eles se mostram assim. Então eu já tive, já participei de várias consciências, né? Eu já busco muito isso e sempre faço isso, né? Quando eu vou aos sonhos, quando eu vou para o mundo espiritual, quando eu vou para o campo do meu único, eu me diluo nisso. Eu não sei se isso é abdução, porque tem gente que acha que a abdução é forçada, tem outros que acham que a abdução é um diluimento que eu participo. Então, a abdução seria se diluir essa matéria universal, né? E eu me acho abduzido nessa matéria universal sempre, né? E claro, nisso aí a gente tem encontro com muitos seres aí, inclusive com seres que também produzem desenhos, né? Então,
né? Cada um é abduzido da sua forma, cada um tem um contato com os seres a qual a sua afinação, né? Então, se a gente pensar, todos nós aí somos abduzidos, querendo ou não, uns de uma forma, outros de outra, né? Mas a gente tem parte aí com esses seres aí que tem um domínio, né? Sobre muitas coisas que a gente acha interessante e a gente quer estar perto de nós, né? Por isso, esse programa do Flávio. Considerações finais e se despeça da nossa audiência, André. Bem, eu gostaria de agradecer, né, a todo mundo que teve esse contato aqui né, esse conhecimento, essa técnica, que é os desenhos astrais. Eu gostaria de convidar vocês aí, né, a quem tiver interesse na técnica, né, a procurar os desenhos astrais. Né? Os desenhos astrais estão, né, dirigidos por mim. Né? Eu não, né, na verdade, eu passo isso de forma gratuita, de forma voluntária, para aquelas pessoas que querem aprender, querem ter um despertamento dessa energia, dessa força. Né? Isso, né, não tem nada a ver com religião alguma, com ideologia alguma, com filosofia alguma. Né? Ele tem a ver com o entendimento que a gente deva ter dessa força, dessa energia que ela está disposta a nós. Né? Então, né, que a gente consiga ali, que a gente se desperte a isso, porque o despertar é a gente conseguir ser pleno, né? Ser um ser humano pleno. E o ser humano pleno nada mais é do que um ser humano harmônico com o todo. Né? E esse o todo não é só a sociedade que a gente vive, é essa grande sociedade universal, é essa comunhão universal que a gente está sendo convidado a horas, né? Está sendo obrigado quase a horas, e ela se dá dessas maneiras, né? Desse jeito, sendo por essa energia, por essa força, por esse domínio mediúnico, esse domínio de mentalismo que a gente procura. Né? Eu não digo mediúnico dessa forma dogmática, mas mediúnico é de estar no meio entre a força, né, e o todo, entre a força que é o Deus, né, esse Deus criativo, esse Deus que tá presente em todos nós, né, ali dessa força, energia ativa. Qualquer essas pessoas que participaram hoje da live, né, todos podem chegar e ter esse presente, né, que é na vida da gente, que é essa comunicação, né, aplicada ou não, mas elas conseguem fazer isso, né, fazer as suas próprias produções, terem um caminho a mais, né, no diluimento, né, da consciência dela nesse meio universal. E é isso, né? Eu gostaria que todos continuassem aí a acompanhar esse caminho do Flávio aí, que é uma pessoa de luz, né, uma pessoa humilde, uma pessoa que é limpa, né? E por isso, dessa forma aí, a gente consegue expor, né, de uma maneira bem clara, né? Porque é uma pessoa que não vem com interesses, né, dentro disso. Ele tem vontade, né? E a vontade é o que nos move, né? Essa fé aí, né? Essa fé aí que ele passa para gente, essa pessoa né, que tenta ajudar todo mundo, né? Que todo mundo se dispõe aí a mostrar o seu contato, a sua proximidade com essa outra forma de energia, às vezes de uma maneira que até não tem recursos, né? Porque dificilmente outra pessoa vai ouvir ela. Flávio, então, né? Se mostra sempre prestativo ali, né? Deixa a pessoa à vontade, a pessoa falar, se expor ali. Então, isso é uma iluminação. Isso já é uma forma de tu abrir caminho para os outros. E a iluminação é isso, né? Porque quando tu te ilumina, tu vai abrindo caminhos, né, na escuridão. E as pessoas vão te seguindo, vão usando o teu caminho para chegar, né, aonde a gente tanto quer, né? Que é a libertação, né? É a iluminação para todos. Então, né, agradeço a todos que acompanharam aí, os likes que deram, né, aquelas pessoas que tiveram essa ajuda aí de forma de participarem do canal do Flávio de forma mais ativa, como membro. E eu agradeço, né? Eu agradeço que todos fiquem com Deus, todos nós ficamos com Deus,
né, porque ele nunca nos abandona, né, e a gente também, né, dessa forma, não vamos abandonar eles, porque essa energia, essa força nunca vai nos abandonar. Né? A gente pode usá-la para o mal, né? A gente pode usá-la de forma vazia, de forma, né, não tão bem trabalhada, mas aqueles que buscam, aqueles que procuram, que vamos adiante. Agradeço, obrigado e boa noite a todos. André, eu observando aqui, enquanto você falava, olhando aqui para dentro do estúdio, eu fui além dos desenhos. Eu percebo que as imagens que são reproduzidas dentro da minha cabeça, porque assim é cada imagem, nós captamos informação, comprimentos de onda, fótons de luz que estão sobre campos eletromagnéticos. Toda imagem que eu decodifico, interpreto, não só eu, qualquer pessoa, mas estou falando aqui da minha leitura, eu vejo que há um encaixe. Todo tipo de imagem tem alguma correlação com a outra parte, com aquela figura, com aquele objeto. Em qualquer parte, tudo se encaixa. Eu estou ficando maluco ou está certo o que disse agora? Aquelas pessoas que têm contato com isso, por isso que eu digo, né, é uma expansão de consciência. A consciência nunca mais vai voltar ao ponto que era, né? Teve que nem experiências que tu fala da abdução, coisa assim, as pessoas que têm aquela afinação com esses seres conseguem se diluir e conseguem observar uma outra forma de visão, porque uma coisa é tu ver, antes tu via, agora tu enxerga, né? Então, quer dizer, agora tu aprendeu a observar, é que nem a música, antes tu só ouvia uma música, mas quando tu aprende a tocar, tu consegue observar, consegue entender a música, e daí tu consegue, né, ter uma visão crítica das coisas. Rebobinem a fita, voltem ao início do programa, você que chegou atrasado, olha, não perca toda a live, que tem muito conteúdo para você, que certamente vai colaborar para essa caminhada, nesta experiência incrível que todos nós estamos tendo. E deixa o teu like para reforçar aqui o nosso trabalho. Eu vou conferir quantos nós ganhamos até agora. 814, falta alguns para 1.000. Precisamos de 1.000. A meta são 1.000 likes no mínimo. Cada live precisa acabar com 1.000 likes para ter força. Ela vai ser. Eu fiz o meu possível. Vamos lá, gente. Eu fiz o meu possível. Vamos ajudar, né? Compartilhem o link nas redes sociais, inscrevam-se no canal, você que é novo, indique o canal para mais pessoas. E esse é um trabalho em conjunto. Todos nós estamos nessa e eu conto com o seu apoio. Nós nos encontraremos amanhã no mesmo horário. Um abraço de alma. Namastê.